Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cura com Alma. Eu sou a Patrícia Lourenço e partilho aqui contigo caminhos de consciência, de cura e de reconexão. Respira profundo e deixa que esta conversa te encontre. Hoje temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que tem feito um caminho fantástico na área da espiritualidade, na área das terapias holísticas e também no desenvolvimento pessoal. Ele tem uma academia, ele é mentor, ele é terapeuta e sim, o criador do Spiritual Summit. Hoje temos connosco o nosso querido Pedro Frias. Olá, Pedro. Olá. Estou muito feliz de ter aqui contigo, teres aceito este convite. Muita gratidão e sinto-me muito honrada pela tua presença. Obrigado pelo convite, é uma imensa honra estar aqui a poder partilhar contigo uma conversa agradável, que espero que seja enriquecedora para todas as pessoas que nos escutam e veem. Que bom. E antes de começarmos aqui a falar mais profundamente sobre tudo aquilo que está a acontecer na tua profissão, eu queria te perguntar como é que começou este teu percurso na espiritualidade e há quanto tempo é que isto aconteceu? Bom, há duas partes distintas, não é? Há uma parte que tem a ver comigo a nível individual, que é aquilo que eu já tinha dentro de mim, mesmo enquanto era músico. Publicamente as pessoas podiam não perceber isso, mas as pessoas à minha volta percebiam que eu tinha uma visão particular, mas também percebi muito depressa que não é algo que se possa partilhar com todas as pessoas naquela altura também. Estamos a falar de 2000, 2001, 2003, 2004, uma altura onde falar de espiritualidade era uma coisa muito difícil. Depois, a partir de 2015, 16, foi quando eu comecei a fazer a prática de hipnoterapia e de terapeuta de vidas passadas. E aí comecei a assumir mais este meu lado e a partir daí comecei a fazer uma formação aqui, uma formação além, umas sobre espiritualidade, também ensinar as próprias técnicas de hipnose e terapia de vidas passadas, sempre numa vertente mais espiritual e holística. E depois foi um gradual, até que chegou a pandemia e aí tive que transformar o negócio todo em modo presencial para online e depois o crescimento foi muito grande a partir daí, porque quando se percebeu podia chegar a mais pessoas através da internet, escalou e a partir daí tem sido um percurso natural, passo após passo, com pessoas também que vão chegando à academia. Portanto, tudo aquilo que eu faço também é porque tenho uma equipa fantástica atrás de mim a contribuir para isso. E depois pronto, cada vez que eu tenho uma ideia, como o Summit ou um congresso ou uma coisa qualquer, tenho pessoas que me ajudam a materializar essas ideias. Ok, mas aí nesse processo todo houve assim algum desconforto e algum sofrimento, portanto houve aí aquilo que nós chamamos do acordar. Qual foi esse momento que tu sentiste que estavas a acordar? É assim, houve duas partes, uma pelo volta do ano 2001, quando eu comecei a encontrar o Reiki, a bioergonomia, alguns livros espirituais. E depois de 2003 para a frente, porque eu até 2003 estive à procura da informação, eu era um rato de biblioteca, ia para a biblioteca procurar livros todos que tivessem alguma coisa a ver com espiritualidade, não havia isso na internet, não é? E depois em 2003 passei por um período difícil na minha vida e foi quando tive então um grande awakening. Eu acho que daí para a frente é que foi o verdadeiro despertar espiritual, onde desenvolvi algumas capacidades, também adquiri alguma mediunidade, comecei a sentir um mundo que não é visível de uma forma real e que me ajudou a partir daí a confiar em tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu quero fazer neste planeta. Correto, muito bem. Pedro, o que é que significa para ti viver de uma forma mais consciente e mais alinhada? O que significa para mim é saber que fazemos parte do todo. Acho que aqui o equilíbrio mais difícil que a pessoa pode ter, todas as pessoas procuram espiritualidade ou desenvolvimento pessoal, é descobrir qual é a parte da vida que eu deixo para o universo e qual é a parte da vida que é a minha parte. Porque há pessoas que fazem a mais porque metem-se no trabalho do universo, ou como se diz, fazem demasiados planos para a vida e estragam os planos que a vida tem para elas. E depois há outras pessoas que é o oposto, que é deixam tudo nas mãos do universo e não fazem nada, o que também não está certo. Esse ponto de equilíbrio acho que é o que toda a gente tem que encontrar,
Porque quando tu sabes exatamente o que é que tens que fazer e o que é que tens que largar nas mãos de Deus ou do universo, as coisas acontecem mais rápido. E todos os dias nós temos que nos relembrar, será que isto é, ok, será que é para eu fazer, ok, será que não é? Porque não serve só visualizar e sentir a vibração se depois vem a vontade de fazer uma determinada coisa e não se faz. E tu achas que hoje em dia, onde é que as pessoas se perdem mais? É na consciência, é na mente, é no ego, é no propósito? Enfim, como eu dedico a minha vida a ensinar os outros e a tentar dar-lhes a informação certa para eles conhecerem quem são, o que é isto, a vida, o que é o universo, como é que isto na verdade funciona, porque eu falo muitas vezes da mecânica de Deus ou do universo. E eu acho que a partir do momento que a pessoa sabe isso, já está segura. Até lá vai estar perdida. E agora o que é que as faz perder? Tudo e mais alguma coisa. Porque se a pessoa não souber as regras do jogo, nem souber conduzir-se nesta estrada que tem acontecimentos, que tem imprevistos, que tem falecimentos inesperados, que tem coisas difíceis do ponto de vista da perspectiva humana, se nós não compreendermos a dimensão holística e metafísica do universo a operar em todas estas coisas, tudo vai ser mais difícil. E, portanto, eu acho que as pessoas podem se perder com tudo e mais alguma coisa, com distrações, com conflitos, com as próprias emoções que têm por trabalhar e por resolver, não é? E, portanto, há muita coisa que faz as pessoas se perderem. E tu achas que o corpo é um porta-voz daquilo que se passa com a alma? O corpo, para mim, é a densificação de tudo, não é? É um veículo. E claro, o corpo não tem uma alma, a alma é que tem o corpo. Mas muitas pessoas têm a tendência de achar que o corpo é uma coisa oposta da energia, o espírito está ali, o corpo está aqui, a cabeça está além, os pensamentos estão aqui, os pés estão lá em baixo, nem sei para onde é que eles estão virados. E essa falta de consciência holística de quem somos é insuficiente. Portanto, se nós temos, por exemplo, eu tenho muita curiosidade e estudei durante muitos anos a associação das doenças ou dos problemas físicos às emoções e aos comportamentos que dão origem a isso. Por exemplo, se a pessoa tem um problema no joelho, o joelho, que é considerado, do ponto de vista da visão holística e metafísica, o sítio onde nós acumulamos as nossas indecisões. Ou seja, eu penso ir, vou, não vou, a cartilagem está predisposta para o movimento, não vai, a fim dos tempos tenho um problema no joelho. E depois, o problema é no joelho. Não, o problema é na tua incapacidade de seres mais decidido sobre ir ou não ir. Pronto. Isto é só um pequeno exemplo. E assim todas as partes do corpo. Eu não acredito em nenhum acaso, nesta visão holística e mais espiritual, o corpo, se ele está a assinalar qualquer coisa, é porque há algo que a pessoa tem que mudar, há algo que não está bem, é uma emoção repetida que está em sobrecarga. E, portanto, não vejo o corpo separado de nós. Aliás, acho que isso é importante nós entendermos isso. A maneira como nos colocamos na vida também é a maneira como às vezes nos sentamos, não é? E porquê que é tão difícil mudar? Mesmo às vezes quando nós vemos qual é o caminho mais assertivo, mais correto. Porque cá está, porque é preciso mudar muita coisa. Repara, se eu quero mudar quem sou, se eu não começo por mudar o comportamento, a mudar a posição do meu corpo, se eu não começo por fazer coisas diferentes, vestir-me de forma diferente, vou continuar a ser a mesma pessoa, com uma consciência. Agora já tenho consciência, e na prática o que é que isso mudou? Não é? É preciso ativar o adulto interno, não é? Sim. E responsabilizar. Neste caso, a pessoa deve-se responsabilizar por essa mudança. Sim, às vezes claro. É difícil. A parte de responsabilizar é quando a pessoa acredita que ela está em controle da vida. Porque enquanto as pessoas acham que a vida acontece-lhes, que é tudo o que acontece lá fora é que provoca o eu, é diferente de eu saber que não, eu controlo a vida, independentemente do que aconteça, eu tenho poder de escolha e tenho capacidade de transformar. Isso é uma parte super importante, porque isso é que depois ajuda que eu depois me queira transformar. Então acreditas que o autoconhecimento é uma excelente ferramenta para o caminho da cura? Claro, para mim é fundamental, porque tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu consegui fazer para chegar onde cheguei foi porque eu comecei pelo autoconhecimento, e pelo conhecimento e pelo autoconhecimento. Porque primeiro fui à procura de entender
o que é isto, como é que isto funciona, mas existe ou não lei da atração, existe um Deus, sim, existem guias, existe a encarnação, não existe a reencarnação. Todas essas perguntas ajudaram-me depois a mergulhar cá dentro, e depois eu, então, entendendo que fazia parte de um todo, entendendo que havia realmente uma organização eletromagnética, elétrica, como quiserem chamar, uma força quântica à volta de nós que nos faz ir numa direção, porque também temos um plano de vida para cumprir, depois ajudou essa autoanálise, que leva então ao autoconhecimento. Porque eu também não posso conhecer mais de quem sou se eu não entender que existe um modelo de imagem, um modelo protótipo maior, que é a imagem do ser divino. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Existe um ser divino que é o teu ser em máximo potencial. Esse é o objetivo, essa imagem tem que estar aqui, porque eu tenho que saber que perante uma dificuldade que eu tenho na vida, eu consigo imaginar que eu ainda conseguiria fazer melhor se eu já fosse esse ser divino. E estou a falar da capacidade ilimitada de perdão, a capacidade ilimitada de amar, de aceitar, de compreender, de superar, seja lá o que for. Portanto, a verdade é que cá dentro existe uma luz divina que ajuda a que isso aconteça. Se a minha parte humana não reconhece isso ainda, o facto de eu saber que ela existe ajuda-me, porque dá-me uma referência. Faz-me eu querer ir nessa direção. Faz-nos acreditar que todos nós podemos chegar à frequência de Jesus. Sim, claro. Ele próprio disse. As pessoas é que não levaram, não compreenderam bem o que, aliás, entre outras coisas, não compreenderam bem o que é que ele quis dizer. Mas estás a fazer o teu caminho, eu acho que a tua palavra tem chegado a imensas pessoas. Eu, nas minhas consultas, por exemplo, sinto que cada vez mais as pessoas precisam desse acompanhamento e que andam à procura de algo, e nós chegamos a um determinado momento em que eu sinto que já não é só o físico e que é preciso desbloquear ali outro tipo de situações. Eu própria ainda no outro dia estava a falar, olha, eu acredito que o Pedro Frias possa ser uma pessoa que vá ajudar aqui nesta situação. Então as pessoas estão muito despertas e estão muito conscientes nesse sentido, e isso é fantástico. Muito bem, e na tua opinião, tu tens sentido pessoas ao longo destes anos todos. Há padrões emocionais que se repetem, correto? Sim. Que tipo de padrões são esses? Olha, eu costumo descrever as crenças a raiz matriz, né? Ou seja, há crenças negativas que as pessoas possam ter, como por exemplo, ninguém gosta de mim, eu não sou aceite, não tenho poder, não tenho valor, por aí fora. Portanto, há aqui 5 crenças importantes. Todos nós acabamos por encaixar numa dessas crenças durante a nossa infância, porque é impossível na vida terrena eu não sentir por vezes da minha mãe, do meu pai, que não tenho valor, ou que eu não sou aceito, ou que ninguém gosta de mim nesta casa. Alguns uma dessas ficou mais dominante. A partir daí eu fujo dela, e como tal os padrões emocionais são resultantes dessas crenças profundas que nós temos que saber que as temos para não deixar que elas tomem conta de nós. Por exemplo, eu tinha a crença de que, olha, ninguém gosta de mim, e como tal o que é que eu fui fazer? Tornei-me individualista, porque é que já ninguém gosta de mim, eu consigo tudo sozinho. Claro. E tornei-me uma pessoa individualista. Também me tornei a pessoa que acaba por contrariar isso, por querer estar sempre à frente de muitas pessoas e por sentir um prazer imenso e uma realização até imensa quando estou à frente de muitas pessoas. É como quem diz, olha, ninguém gosta de ti, mas afinal tanta gente gosta de ti. E isso é precisamente uma curiosidade, se eu quisermos ir aqui um bocadinho mais aos fundamentos de quem somos a nível, vá lá, molecular, talvez o facto de eu ter sentido isso seja precisamente porque eu já tinha essa essência dentro de mim para expandir na direção de uma massa de pessoas, e como tal a primeira coisa que eu senti em casa foi o oposto disso, porque essa é a minha essência. E então primeiro senti, ninguém gosta de mim, para ir à procura de que toda a gente gosta, ou eu gosto de toda a gente, porque isso faz com que as pessoas reflitam esse gosto, e também é uma consequência de eu sentir isso em jovem.
para não entrar aqui em questões muito profundas e para responder à tua questão, eu acho que os padrões emocionais de todos nós acabam por ser muito similares e eu já disse isto mais do que uma vez, só há 5 pessoas no mundo, ou seja, há 5 tipos de variáveis dentro destas crenças, não é? Por exemplo, a pessoa que acha que não tem valor está sempre a tentar valorizar-se aos outros e a fazer tudo pelos outros, não sabe dizer não e faz tudo, e antes de tu pedires a pessoa já está a fazer. Portanto, depois olhamos a essa linha, independentemente dos acontecimentos que a pessoa tem, como ela tem nessa crença a matriz raiz, ela vai sempre por ali. Pronto, isto é uma coisa que eu desenvolvi ao fazer muita hipnoterapia, olhar as pessoas muito por dentro, porque não é que eu tenha encontrado isto escrito em lado nenhum, foi mesmo a minha visão contrastando a espiritualidade e aquilo que é a essência das pessoas com aquilo que elas não estão a fazer com elas. Foi muito confuso, não? Foi bom? Não, foi ótimo, porque a pergunta que eu te ia fazer a seguir era como é que se consegue desconstruir essas avaliações que nós temos de nós próprios, que muitas das vezes não são as corretas, não é? Falaste aí dessa coisa da pessoa que se acha que não é autossuficiente, portanto o síndrome do impostor, depois há os outros que têm os egos mais insuflados, enfim, há aqui uma série de situações, e eu acho que todos nós, num momento da vida, passamos por momentos muito parecidos a esses que acabaste sem dúvida. de falar. Sem sim, dúvida. eu, com aquilo que eu sei, eu não evito passar pelas flutuações normais de todos nós, que todos nós passamos. A diferença é que eu sei delas mais rápido. Porque eu a algum momento vou sentir uma criancinha a fazer uma birra em casa, estás a perceber? Às vezes até com a minha própria filha, não sei o quê, só fazes isto, não sei o quê, estás a fazer isso. Lá estou, olha, o adulto a fazer a birra, só que sai daí, que estás tu a fazer uma birra. Porque já ganhaste essa consciência, sim, não é? Isso é fantástico. Porque nós temos que nos permitir ser humanos também, porque senão vamos para dentro de uma caverna, rapamos a cabeça, pomos um sinal aqui e estamos fora do mundo, não é? E ficamos lá, é verdade. Qual é o papel do silêncio neste processo de consciência e desenvolvimento? Para mim acho que é muito importante, tanto que eu descobri-me e atingi o meu maior estado estando em silêncio 2 semanas no meio da natureza, praticamente o tempo todo em silêncio. Claro que eu dizia coisas, falava sozinho, mas esse silêncio era eu... Imaginem um copo com impurezas. Se eu estiver sempre a mexer, as palavras são, né, a conversar, aquilo está sempre aqui. O silêncio é aquilo que faz com que aquela poeira toda se assente no fundo e eu consiga ver através. Ou seja, eu consigo ver-me melhor. E não é só isso, há outro efeito também. O silêncio vai consecutivamente puxando-me para cima, vai fazendo com que eu cada vez mais me aproxime da imagem, cá está, divina, que nós todos somos, e portanto acho o silêncio fundamental. Só que as pessoas depois, quando se fala em meditação, é sempre, eu não sei meditar, acho que eu tenho que estar naquela posição, acho que eu tenho que respirar assim, acho que eu tenho que fazer assim. E eu digo, senta-te 5 minutos de manhã, a ouvir uma música qualquer de olhos fechados e deixa-te estar ali. Quando te aborrecer, vai-te embora. Faz isso todos os dias e de repente vais passar 5 ou 10 minutos e de repente são 20, já nem te deste conta, e no outro dia são 2 outra vez, está tudo bem. E acho que as pessoas precisam de encontrar esse silêncio. E há outra coisa também, que é no final do dia desligar tudo e ficar no sofá a olhar para a parede. Ficar off. Fazer o unwinding, ou seja, como se diz em inglês, né? Ou seja, aquele desbravar do dia. E é muito desconfortável para muitas pessoas fazer isso. As pessoas não têm a coragem de, agora vou ficar aqui comigo. E depois começam a pensar nos problemas, mas fica aí a olhar para a parede e ver o que é que acontece. Há coisas que acontecem boas. Sim. É engraçado falares desse tempo. Eu, antes de entrar na meditação, eu criei de uma forma inconsciente um momento meu para descansar, para me libertar de tudo que era o meu duche, não é? Então, toda a gente já sabe, hoje então, quando eu estou no duche, ninguém me vai incomodar, porque aquilo é aquele momento de relaxamento e contacto com a água. Mas não tem que ser isso, pode ser outro tipo de coisa, não é? Pode ser jardinar, pode ser ficar a ouvir um pouquinho de música. Uma vez tive uma paciente que me disse que a meditação dela era lavar a louça e está tudo certo, não é? Não tem que ser assim nada de fenomenal, desde que te permita desligar, não é? Eu também abuso muito nos banhos, confesso.
É terrível. Eu ligo o aquecedor, deixo o vapor ficar, aquilo fica umas caraíbas autênticas. Mas sim, o contacto com a água tem um efeito muito terapêutico e portanto, deixar a água correr, estar ali de olhos fechados. Tenho sempre uma música assim, zen de fundo. E geralmente é depois do banho que eu enrolo uma toalha e tal e me sento outra vez ali um pouco. E antes de sair da casa de banho já meditei 5 ou 10 ou 15 minutos. E as pessoas, uma vez até um amigo meu disse: porque não escreves um livro de meditações de casa de banho? Isso vai parecer estranho, não é? Mas sim, mas acho que a casa de banho é um excelente momento, sobretudo para quem tem uma vida com crianças em casa e tudo mais, de fechar a porta e dizer: olha, agora tchau. Agora não, agora tchau. É verdade. Queria-te fazer uma pergunta muito interessante sobre o que é escrever para ti. Quando tu escreves, tu inspiras-te no quê? Na dor, na consciência, no outro? Em querer passar informações úteis e de alguma forma até desconhecidas para a maioria das pessoas. Eu acho que no livro que agora escrevi consegui trazer a explicação disto tudo. Para mim são as regras do jogo, como quem diz, andas na vida, não percebes quem és, não acredito nada nessas coisas, então pronto, olha, ok, não és o meu público, mas claramente as pessoas que querem perceber um bocadinho quem somos, de onde viemos, o que é que estamos cá a fazer, para que é que serve a vida, todas essas perguntas, tudo tem uma resposta, porque foi isso que foi o meu drive. Foram as minhas perguntas, que é, o que é que eu ando aqui a fazer, o que é isto, porque é que isto, será que existe, não existe, percebes? Queres-nos falar um bocadinho mais profundamente sobre a mensagem do teu livro? Para já tem um título super interessante. Sim. Que eu amei. Olha, temos aqui o livro que é O Deus Quer Falar Contigo e porque este título? Eu já há muito tempo queria partilhar com as pessoas e partilho, claro, nas formações os meus conhecimentos. Mas o ato de imortalizar isto num conjunto de páginas e pôr assim os pontos centrais, acho que foi fundamental para mim. Eu fui a Roma porque senti um apelo a ir à Itália e a Roma. Não me perguntes porquê, mas eu, quando sinto, eu tenho que ir. Este ano temos que ir à Itália. Lá fui, com a minha família, e depois, já observar, primeiro fui ao Vaticano e, claro, aquela coisa, quis conhecer, mas aquela energia da religião e aquele peso não é, obviamente, aquilo que representa para mim, na minha opinião, nem Jesus nem Deus, mas pronto, acho que faz parte de uma experiência irmos visitar esses sítios. E depois, andando na rua, em Roma, vi tantas pessoas, e pensava, estas pessoas estão aqui, não estão minimamente despertas para aquilo que elas estão a fazer na Terra, ou seja, ainda continuam a achar que a vida acontece de fora para dentro, não estão despertas espiritualmente, não percebem que são muito mais do que apenas estes 70, 80 ou 90 anos que cada um vive atualmente. E depois pensei, olha, vocês não sabem que o universo, Deus quer falar com elas, não é? Pensei, o universo quer falar com elas, Deus quer falar contigo, olha, Deus quer falar contigo, Deus quer falar contigo. E aí veio a ideia do título. E eu saí de Roma com o nome só do livro, mais nada, não tinha mais nada. Deus quer falar contigo. A intenção é despertar mais pessoas. Okay. Porque eu acredito que hajam pessoas, daí que eu ter posto Deus e não o universo, acho que há mais pessoas que vão olhar para isto e dizer, Deus quer falar comigo. Comigo? Porquê? Porque não tu? E depois quando as pessoas vão ler, pronto, fala, cá está no universo, a espiritualidade toda livre. E foi assim que nasceu. E nesse livro tem uma série de indicações de GPS, não é? Exatamente. Como é que tu deves estar aqui na Terra, falando com Deus e prosperando, crescendo, Fizeste-me lembrar de uma coisa engraçada, que foi a comparação que eu fiz uma vez com uma pessoa que eu conheci em relação ao GPS e nós escutarmos o nosso Deus interno, não é? Ou seja, o coração, a paixão, seja lá o que for. Que é o GPS, quando apareceu, as pessoas eram um bocado desconfiadas que aquilo era mesmo verdade. Então o GPS mandava para a esquerda, eles diziam, como para a esquerda, pá? O GPS não percebe nada, pô. Eu sei que tem que ir para a direita, depois ia para a direita, depois perdia-se e desatinava com o GPS. Isto mandou para o sítio errado, pá. E eu pensei, olha que é engraçado, isto é exatamente o que nós fazemos com o universo. O universo dá-te uma mensagem no teu coração para tu ires para a esquerda, é aquilo que tu queres fazer, é que tens vontade e depois, não, isto não vai ser bom para mim porque eu aqui se calhar ganho mais dinheiro e aqui é que vou conseguir, porque eu quero isto. Quando tu sabes que a tua alma ressoa para ali e depois bates com a cabeça e depois culpas toda a gente. Pois. Estás a ver? Culpas toda a gente. Não, é assim, é tal e qual como esta pessoa a desatinar com o GPS. Nós também temos um GPS interno, não queremos é ouvi-lo, não é? É só incrível. Olha, e
qual achas que vai ser a maior transformação que vai ocorrer numa pessoa que vá ler o teu livro? Acho que vai imediatamente conseguir ter alguns insights, também entrar ali num pouco de, espera lá, mas isto é mesmo assim? Mas ao aplicar, porque foi uma das coisas que eu quis que o livro tivesse, foi ler coisas que tu vais aplicar logo no momento a seguir, já vais ver as coisas de forma diferente. E eu acho que o impacto maior vai ser na vida dela. Não vai ser em mais nada, vai ser na vida dela, porque ela vai olhar para ela e para todas as pessoas que têm à volta de uma forma completamente diferente. Estamos todos a caminhar para aquele momento maravilhoso, não é? Sim, penso que sim, de união cósmica e planetária, onde todos nós nos vamos encontrar. Que bom. Estou super ansiosa para ler esse livro. Eu estava à espera dele, mas Pois demorou um não chegou bocadinho. antes. Mas hoje, com certeza, vou ter a oportunidade de começar então essa mesma leitura. Pedro, se tiveres que deixar uma mensagem às pessoas que vão ler o teu livro, qual é essa mensagem que tu gostarias de deixar? Abram o coração ao livro. Abram o coração e aproveitem cada página e cada parágrafo também para parar e deixar interiorizar. Porque hoje em dia a vida tem esse problema, que é passamos as coisas muito rápido. E às vezes tenho pessoas que querem fazer um curso comigo e eu às vezes, até cursos assíncronos, eu às vezes não dou a matéria toda de uma vez, dou só uma parte. Mas só sei isto, eu queria fazer tudo. Isso, não faça tudo. Deixe isso interiorizar de alguma forma na sua pele. Porque se você fizer tudo hoje, não vai integrar nada. Vai ler e saber, mas não vai integrar. Portanto, há coisas que também têm que ser feitas assim. E a recomendação que eu dou é, leiam uma página ou duas só de cada vez. Deixem que isso interiorize aos poucos. Eu acho que um dos grandes problemas ou ansiedades que existe hoje em dia é as pessoas correrem, né? Parece que andam numa corrida com elas próprias e mesmo que já estão às vezes um bocadinho mais desperto, não, agora vou fazer este curso, agora vou fazer aquele, e depois fazem curso após curso e leem livro após livro e não conseguem fazer essa integração. Acho que isso é uma mensagem mesmo muito, muito bonita e muito importante, que é a integração. Isso muito mesmo. bem, Pedro. Chegámos ao fim. Obrigado. Como é que é possível? É Passou maravilhoso rápido, ouvir-te. Obrigado. Pedro, muito obrigada por este bocadinho. Foi uma Obrigado, conversa muito bonita, super interessante. Desejo todas as felicidades e que este teu livro seja o primeiro de muitos. Muito obrigado Muito também. obrigada. Eu desejo a sorte toda aqui para o teu podcast. Parabéns por isto, pelo teu trabalho e continua. Obrigada. E quanto a nós, encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, cuida de ti.